Só direito. Sejam muito bem-vindos. Para quem sabe, esse aqui seja o primeiro BS Cast. Eu sou André Guimarães e eu estou aqui com duas pessoas emblemáticas do agro, Jason Ribeiro, Cristiano Bispo. Sejam muito bem-vindos. A casa é nossa, né? Porque a gente é da BS Biosolos, a casa é nossa. Quero que, para começar, se apresentem para a turma, quem são vocês, qual que é o gabarito de vocês. Acho que vamos começar esse bate-papo legal aqui do Mundo Agro. É um prazer estar aqui hoje. Para mim é o primeiro podcast que eu estou participando, é uma emoção muito grande. E estamos crescendo, né, com a BS Biosolos, né, Cristiano? Isso é uma forma de estarmos mais presente, mais visibilidade que a gente quer alcançar, de forma orgânica que a gente fala. Então, meu nome é Jason Ribeiro, eu já tenho 15 anos já de agricultura. Já venho de outras companhias, mas de plantas de cobertura, que é o nosso conceito, melhorando isso, falando em regeneração desde 2019, onde eu conheci o Cristiano Bispo. A gente trabalhava em outras oportunidades e a gente resolveu contar a nossa própria história. Então a ABS está no mercado desde 2023 e a gente está tentando levar a melhoria do solo para aqueles clientes nossos. A gente não fala de produto, a gente não fala de plantas específicas, e assim a gente gosta de falar de manejo. Cada solo tem sua particularidade, igual um ser humano também tem. Então a gente trata o solo com diagnose e algo nesse sentido, né, comando? Sim, sim. Bom dia, né, para você também. Bom dia aí por estar participando desse podcast, né? A gente até enrola a língua um pouquinho para falar, né? Meu nome é Cristiano Bispo, estou na área agrícola aí já tem 23 anos, né? A área de plantio e cobertura em torno de 13, 14 anos, vai fechar agora. O nosso foco realmente é regeneração de solo, é qualidade de solo, é uma busca incansável em qualidade de solo. A gente vê muitos produtores investindo pesado hoje e acaba que não tem esse retorno, né, expressivo. Né? Quanto mais coloca no solo, parece que menos tira, né? Mais ou menos seria isso. Então essa poupança de solo ali não está legal por enquanto. Né? A gente precisa entender o que é, né? E a gente vem fazendo esse trabalho há bastante tempo, junto com alguns pesquisadores aí, né? Que passou na nossa vida aí, na nossa carreira, que continua sendo amigo, né? E sabemos que tem uma dificuldade muito grande no solo brasileiro, são solos mistos, né? Não é um solo padrão. Então, assim, como o Dionísio falou, a gente tem que tratar solo a cada solo diferente, um tipo do outro. Não tem como a gente ficar imaginando que todo solo é igual, todo manejo é igual. Então, cada planta tem sua característica específica. Não adianta tratar uma planta para um solo e a mesma planta para outro tipo de solo. Então, a BS Biosolos vem aqui para trazer um manejo diferenciado do que vem correndo no mercado. Então, assim, a gente tende a buscar manejos mais sustentáveis, mais, né, com foco em qualidade de solo, com foco que todo solo saudável vai produzir qualquer coisa. Então, a gente tem a capacidade de produzir uma cana de açúcar, uma soja, um milho, né, um sorgo, né, outras culturas que realmente precisa de um solo saudável. É isso que a gente vem buscar. Solo saudável produz tudo. É isso que a gente fala. Bacana, bacana. E, assim, entrando o Jason até deu um spoiler pra gente, né? A BS Biosolos, criada em 2023, especificamente o ano passado. Mas conta pra gente como que surgiu a BS Biosolos, você, o Jason, como que surgiu, da onde vem a BS Biosolos, como que funcionou esse sonho. Acho que é importante a gente conhecer um pouco, entender o início para a gente entender todo o contexto da empresa. A BS Biosolos veio em 2013, né? Eu trabalhava já em uma companhia e via necessidade, assim, a gente tinha uns problemas fantasmas de qualidade de semente de soja, e a gente, sempre eu pensei muito, sempre a gente tende a ver o que é o que a gente está errando, a gente tem esse conceito de ver o que está, por que a gente está errando, a qualidade de soja não sobe, não mantém, plantas definhando no campo, você vai ver manchas de solos,
E a gente sempre pensava que era física ou química, né? E não entendia muito de biologia. Naquela época não se falava muito de biologia. Tinha-se alguns pesquisadores, mas era muito restrito ainda. E aí a gente começou a falar com alguns pesquisadores nos direcionou, né, as plantas de cobertura, e aí chegamos num grande nome, que é o Ademir Calegari, que é um mestre, né, em plantas de cobertura, né, e ele teve um dia que falou assim, vamos fazer mix, né? Cara, eu falei, cara, esse cara tá doido, né? Mix de planta de cobertura, não, né, e tal. Eu falei, cara, mas na soja a gente tinha um paradigma, né, que não podia misturar variedade, não pode, né, misturar variedade, tem que ser tudo limpinho, tudo bem organizado. Naquela época foi uma quebra de paradigma. E eu fiquei pensando nisso, porque assim, nem tudo que as pessoas falam a gente pode jogar fora, né? A gente tem às vezes a arrogância de achar que sabemos tudo, mas não sabemos nada. A gente tem que aprender dia a dia com cada um que aparece na nossa vida. E esse dia foi um dia que eu fiquei pensando, falei, rapaz, ele falou isso e tem que ver o porquê disso, né? A gente tem que entender disso. E aí eu teve uma proposta de outra empresa e a gente acabou saindo dessa companhia e foi para outra empresa, também de semente de soja. E lá a dificuldade era muito grande de qualidade de solo, um solo muito pobre, não tinha capacidade de retenção de água. E aí eu falei, rapaz, acho que funciona aquela ideia do professor. E eu chamei ele uma vez para ir lá, né? E ele foi, né? Eu agradeço pela ida dele lá. E a gente estava rodando as áreas. E um dia ele falou assim, rapaz, Cristiano, você tem que prestar atenção na natureza. Ele falou isso. Isso aí ficou gravado. Nós não sabemos nada. Presta atenção na natureza, que a natureza nos ensina muito mais do que qualquer experimento, qualquer coisa. E aí eu comecei a pensar nessa fala dele e comecei a ler alguns livros da Ana Maria Primavera, que é uma pesquisadora fantástica também. E teve muito nexo nisso. E aí a gente vê que uma planta de cobertura nada mais é que um significado de uma mata nativa. Plantas diferentes, raízes diferentes, exudados diferentes. E quando a gente olha para uma mata nativa, a gente nunca jogou calcário lá, nunca jogou um sulfato, nada de adubo, nada. E as plantas continuam produzindo. Então elas produzem flor, produzem madeira, né, ela produz fruto e está lá, normal, estabilizado. Por quê? Ali tem um equilíbrio biológico. E foi na hora que eu comecei a ver que o equilíbrio biológico fazia parte de um sistema, de um ecossistema, né? E não era na verdade, a gente desequilibrava o solo, né? Lógico que não é culpa de nenhum produtor, não é culpa de ninguém, a gente não sabe como é que funciona, né? A gente sabe que precisa ser práticos, produtivos e sustentáveis, é isso que a gente precisa ser. A agricultura é muito dinâmica, não é uma coisa simples de se falar, né? E de se fazer, né? O pessoal acha que é muito simples a agricultura, não é simples. A gente trabalha com uma indústria a céu aberto, né? Não sabemos a hora que vai chover, a hora que vai fazer seca, não temos esse controle, né? Tá tudo no controle de Deus, né? E aí foi na hora que eu falei, cara, precisava fazer uma empresa nesse sentido, né? Precisava buscar esse sentido de manejo de solo, né? E veio muito diretamente com essa sustentabilidade, né? Essa regeneração. E todo mundo busca, todas as empresas grandes estão buscando. E foi na hora que deu o estalo, vamos montar uma empresa, né? E aí eu tive a oportunidade de participar de algumas empresas, né? De entrar com conceito, né, de poder ajudar essas empresas no momento que eu estive dentro dessas empresas e fazer o que eu pude fazer, né? E aí eu decidi sair e seguir carreira solo nesse sentido, buscando essa forma, né? Eu acredito que isso veio desde 2013 para cá, desde a primeira conversa que eu tive com o professor Ademir Calegari lá atrás, né? E isso me motivou a isso. E a empresa hoje é uma empresa nova, né? Mas assim, com muita bagagem para trás, né? É empresa nova de CNPJ, mas de conhecimento, é uma empresa bem ampla com relação a isso. E hoje a gente está no mercado, né, tentando fazer a nossa parte, né, que é o quê? Regenerar solos. Assim, pegar solos degradados, solos com baixa produtividade ou com estabilidades de produção e elevar esses níveis para outro patamar, né, com o manejo. Não simplesmente só plano de cobertura, tá bom? Certo. Só complementando, uma parte interessante que o Cristiano falou. Eu acho que a BS Biosolos ela tem que ser bendita. Essas duas letras iniciais aí, eu gosto de falar elas sempre. Todo mundo imagina que BS, B e o S é BS Biosolos, mas não é. A primeira aqui tem a bênção do Senhor. Então a gente acredita muito nisso aqui. A BS ela trabalha com propósito, a BS ela foi fundada
de forma que vai atender não produto, não falamos de produto, e sim do entendimento de manejo, o que é um manejo adequado, o que é uma regeneração. Muitos se falam em regeneração, mas não sabem o que é. Tem centenas de pessoas hoje falando em regeneração de solo. Mas o que é uma regeneração de solo? Estamos usando? O que é um plantio direto? Hoje, 90% eu fui descobrir isso há pouco tempo, que eu não sabia o que era um plantio direto. E há 40 anos atrás, teve uma pessoa que falava, plantio direto tem que vir com plantas de cobertura inicialmente para a gente vir com uma cultura sequente. Então, a ABS trabalha muito em cima disso. A hora que a gente fala que ela é uma empresa, porém, nova de CNPJ, mas tem 15 anos de profissão, tem 24 anos de profissão, nessa somatória não são 2 dias. Já passando alto, baixos, sofremos, fomos chamados de doidos de muitas vezes. Então, e esse link que hoje eu estou com o Cristiano, foi bem orgânico, né, Cristiano? Sim. Foi uma forma bem orgânica da gente juntar as forças para multiplicar essa empresa nesse conceito, manejo e propósito. Sensacional. E assim, eu tenho um tempo já que eu tô junto com vocês na parte de marketing e já começo a entender um pouco mais, e tem muitos produtores, não sabia, mas tem muitos produtores que não conhecem, que não entendem ainda, que não... É um conceito novo, né? Regeneração de solo, por mais que é algo que poderia ser algo mais difundido, mas não é tanto, e é um conceito mais novo, né? Eu acho que vamos entrar um pouco dentro desse conceito, regeneração de solo, né? Você comentou pra gente aí da química, física e da biologia no solo. Explica pra gente um pouco mais sobre isso aí. Vocês conseguem trazer um conceito talvez diferente para uma pessoa que fala, pô, nunca reparei nesse lado. Como que funciona isso aí? A parte química é o que o acostumado do pessoal, né? Que é abertura de área, o pessoal coloca calcário para baixar a pH, né? Para elevar a saturação de base, né? Que isso é o comum do pessoal. Então ele coloca ali o calcário, entra com enxofre, né? Que é o gesso no caso, entra com super simples, com adubação NPK, né? Que a gente fala, nitrogênio, fósforo, potássio. Então assim, é uma correção de solo. A base química seria basicamente isso, né? A gente corrigir as bases do solo, né? Química, física, seria a parte de gradagem, preparação do solo para receber uma semente. Então, seria uma outra parte, né? Uma destoca, uma tiração de raiz. A gente tem esses manejos no solo. Então, física e química seria isso. Trabalhar fisicamente é isso. É grade, né? Uma subsolagem, né? Então, seria nessa forma. Na parte biológica, já é o contrário. A parte biológica seria as plantas de coberturas, né? Que seria exudados radiculares diferentes, tipo de raiz diferente. E entraria os ativos biológicos, né? E aí a gente imagina que um ativo biológico vai fazer uma diferença monstruosa, né? E não é, são vários organismos que tem no solo, né? Então a gente pode pegar uma colherzinha lá, tem 1 bilhão de micro-organismos, uma colherzinha de sopa de chá, né? Então a gente coloca um organismo, vai fazer qual diferença, né? Então a gente precisa inundar realmente os solos de micro-organismos benéficos para esse solo, porque a degradação nada mais é que o uso constante do solo. Então, quanto mais a gente usa o solo, sem devolver para ele, né? No caso, biologicamente, não estou falando de quimicamente, né? Biologicamente. E as plantas de cobertura entram no quebrar esse ciclo vicioso que a gente tem de sempre manter a extração do solo, né? Que a gente fala. Então, é como se fosse uma mata nativa. A mata nativa está ali, então ela está em equilíbrio. Quando a gente tira essa mata nativa, faz a abertura, que seria a parte física, tirar todas a mata que está ali, e vir preparando com calcário, com enxofre, né? Colocando ali um NPK na base. Toda vez que a gente faz esse trabalho, a gente iniciou o processo de degradação do solo, biologicamente. Né? Pode ser que aconteça essa degradação em 50 anos, pode acontecer em 100 anos, pode acontecer em 10. Então a gente não tem muita certeza de qual o tempo dessa degradação, mas vai acontecer. Isso é um início, né? E o que acontece? Os maiores problemas hoje do solo é o quê? Compactação, nematóide, né? Que são seres que ficam nos solos, né? Vamos falar assim, vermes de solos, seria essa a palavra correta, né? E aí a gente fica com essa compactação, perca de carbono, né? Matéria orgânica do solo. E isso aí gera-se uma perca
biológica dos organismos. Porque o que acontece? Quando você compacta o solo, você perde água e se perde oxigênio. Quando você perde água e oxigênio, o que vive ali? Né? Como Deus é perfeito, né? Ele deixa lá 2, 3% de organismos que vai fazer regenerar esse solo, vai voltar a atender essa compactação, inserir mais carbono. E aí, o azar nosso é que a gente está usando o solo na mesma época que esses organismos não estão ali para defender o solo, uma soja, um milho, um feijão. Então, esses organismos vão estar ali para decompor, para inserir esse carbono no solo novamente, para poder voltar à vida que era, o reequilibrar. Então, esse desequilíbrio causa esses problemas. Então, o nematóide está ali. Por que aumentou tanta população de nematóide brasileira? O solo tem sua memória, né, comando? Ele tem a memória, ele precisa voltar a ser equilibrado. Se aumentou a população, logicamente, de organismo, ele vai ter que inserir essa matéria orgânica do solo de novo, esse carbono no solo, e esse carbono vai ser a vida dos micro-organismos novamente. Então, precisa de ar, precisa de água, então precisa descompactar. Só o subsolador vai resolver? Não vai resolver. Né? Às vezes, no primeiro momento, resolva, mas no segundo momento ele volta a compactar maior. Então, essa memória que o Jason fala é isso. O solo, ele lembra que ele era uma mata nativa equilibrada. Quando a gente tira a mata nativa ali e começa a inserir as plantas o cereal, né, uma cana-de-açúcar, todos esses processos de extração, a gente desequilibrou o solo no primeiro momento. Então, ele vai lá na frente, ele vai mostrar esse sentido de desequilíbrio biológico. E o que a gente fala? O manejo nosso é esse. É colocar alimento para esses micro-organismos, que esse micro-organismo consiga se manter durante um período para poder reestruturar o solo, revitalizar o solo como se fosse uma mata nativa. Então a gente faz o processo muito mais curto da mata nativa, seria isso. E essa reestruturação, a gente entende que o agro ele precisa de muitos investimentos no Brasil para que dê certo. A gente fala muito até do poder público em si, né? Investimento no agro. Mas você acredita que esse problema de compactação de solo, de doenças no solo, né? Você acredita que pode ser um dos maiores, se não o maior problema do agro hoje? Porque acredito que para a gente ter mais retorno, a gente precisa ver como que... Pô, eu tenho a mesma área. A gente foi lá, uma área pequena, um alqueire. Eu não entendo muito de área. Nessa mesma área, como que eu consigo ter mais retorno? Consequentemente, teoricamente, eu vou precisar ter mais plantas, né? Colher nas mesmas plantas mais. O solo, ele funcionaria assim? Eu vou citar uma coisa aqui muito importante que acontece no agronegócio. Qual que é o investimento em genética? Eu não sei falar se é bilhões, se é trilhões, em tecnologia de maquinários. Sim. Trilhões e tá. E qual que é a parte mais importante da agricultura hoje? É o solo. E qual que é o investimento que a gente coloca no solo hoje? Quem que é a nossa base? É o solo. É o solo, não é a planta. A planta vai vir. A gente tem genética para isso, a gente tem maquinário para isso, mas o nosso solo está degradado. A hora que você falou na questão de crescimento, eu preciso produzir, um ano desafiador igual esse, eu não enxergo o mercado hoje crescendo horizontalmente. Eu não enxergo isso mais. Ou o mercado ele cresce vertical, que eu acho que é em produção, e esquece o horizontal. Muitos iam para abrir áreas e perdiam aquela para recuperar aquela outra, mas a gente está vendo uma tendência do quê? Diminuir áreas de safrinha e fazer uma soja de verão bem feita. Então, é onde entra a parte de regeneração. Então, se a pessoa, se o produtor, se o cliente nosso investir no solo dele, que é a base, é o coração do negócio, é a mente, é igual nós falamos, o solo tem memória. Então, não vai adiantar a gente crescer horizontal, que talvez a gente não está crescendo em produção, mas se a gente crescer em produção vertical, naquela mesma... um alqueire que você falou, a gente conseguir aumentar a média dessa área, seria o ideal. E esquecer o crescimento horizontal, que é crescer em área, eu preciso mais áreas, mais áreas, mais áreas, mais áreas. Não. O nosso objetivo é colocar produção em áreas específicas, áreas doentes, áreas com problema de compactação, enfim. Um grande problema que acontece na agricultura hoje,
Tem gente que fala muito em plantas isoladas, Sim. né, comando? E talvez não é o caminho. Talvez o caminho não seja apenas um problema que existe numa área. Eu desconheço uma área que não tem 5 ou 6 ou 7 problemas desses que nós falamos. Podemos falar de nematóides, podemos falar de doenças, podemos falar de compactação, podemos falar de palhada que não tem. Qual palhada que a gente vê aí, as plantas de cobertura que a gente enxerga hoje no mercado? No mercado, não, nas agriculturas que a gente vê. É buva, é amargoso. Capim pé de galinha. Capim de pé de galinha são plantas que têm problema com resistência a herbicidas, que é um problema que o agricultor vem sofrendo. Então, com plantas de cobertura, de forma em mix, em forma de diversidade, que a gente fala muito nessa palavra, a gente consegue também diminuir essa população de plantas invasoras. Então, quando se fala em uma planta apenas, a gente não vai conseguir, porque o que nós estamos falando até agora? Em equilíbrio. Não tem como a gente equilibrar uma área, igual ele falou da mata nativa, com uma espécie. Eu não consigo. Ninguém consegue. E uma parte muito importante, temos o hospedeiro lá, mas nós precisamos da vida também. Então, a carga biótica que a gente fala também, a ativação biológica com os biológicos, seja ele um complexo de bacilo, seja ele com a tricoderma, ou seja ele com azospirilo, com o bradyrhizobio, é importantíssimo, sim, nas plantas de cobertura também, porque só as plantas de cobertura também não vão conseguir fazer esse serviço. Então, é muito interessante a hora que a gente fala, será que estamos falando a coisa certa? Será que o manejo está correto? Eu não tenho coragem de chegar num produtor de 60 anos de agricultura e falar que ele está errado. Ele tem 60 anos de agricultura, ele é um agricultor, ele passou por coisas que eu e o Cristiano nunca passou na vida. Psicológico, em contar com o clima, mas nós podemos levar essa informação para ele que o manejo adequado pode crescer verticalmente. É o que eu sempre falo para todas as empresas que nós atendemos e parceiros a nível Brasil aí. E pegando esse gancho que você falou aí da safrinha, né? As pessoas, elas usam muito a safrinha como uma segunda renda que eu tenho no ano. A gente até entende que é talvez uma segunda renda até ilusória. Como que funciona? Eu deixo de fazer safrinha, eu planto mix para preparar meu solo para eu colher mais ali na safra principal, que geralmente soja, seja um milho. Como que funciona essa parte aí da safrinha? É uma pergunta importantíssima e é o gancho principal da agricultura que vai desenhar esse ano. Não é dado de Jason, não é de Cristiano, é dado estatístico. Vai ter uma redução, uma quebra de 70% já sendo especulado pelo mercado, né, de plantar safrinha. Então, é onde eu falo que é a diminuição do crescimento horizontal. Sojas que vinham com precocidade, a exigência era precocidade de 90, 100 dias, 110 dias, isso está mudando para fazer uma soja de 120, 125. Por quê? Fazer uma soja bem feita, fazer uma agricultura de verão bem feita. E para isso, precisamos das ferramentas, que nós falamos que é o solo. Então, eu acho que a tendência, eu tenho certeza, que a tendência do mercado agora é investir nas áreas menores, diminuir o tamanho de área e crescer verticalmente. Se eu fizer um safrinha, que foi que muitos companheiros nossos, até lamentamos o que está acontecendo aí com eles, é muito dolorido de ver. Por exemplo, em abril, se choveu quantos milímetros? 10, 15, nossa região 20. Choveu 0, né? Do nada, né? Não choveu. Então, será que está no caminho certo a gente pôr um investimento de milho? Com todo respeito às companhias que trabalham com milho, não estou falando isso, ou trabalham com sorgo, não essa questão, mas sim defendendo o nosso agricultor, sustentabilizar ele. A realidade do mercado. A realidade do que está acontecendo com o nosso clima. Hoje, as nossas previsões são todas furadas. Ontem estávamos conversando sobre isso. Não tem como prever. É um ano de laninha. Sim.
que era para ser ótimo de chuva. E aí, quem está otimista? O mercado não está otimista para a safrinha. Então, eu acho que fazer um soja bem feito, eu não precisar dessecar um soja para aquela ânsia de plantar um safrinha, ou deixar esse solo descansar, regenerar ele, talvez é o caminho, talvez não, é o caminho da gente crescer verticalmente. E além disso, temos alternativas de safrinha, que é o gergelim, sim, que é uma planta muito especial, que vão colher grão e ajuda a regeneração também. Então, temos tecnologia agora para poder atender esses clientes. Então, eu acho que o momento da safrinha tem que ser repensado, tem que ser mais calculado. Tem áreas em parceiros nossos que são solos mistos, solos com cascalho, solos com silt, com argila, com areia, e no mesmo talhão. E esse talhão não passa de 150 hectares, 120 hectares. Pensa o controle que a gente tem que ter, um milho que é de alto investimento, que pegou a melhor área, ele no final da área ele não fecha a média, ele não vai pagar o custo. É o problema que a gente está sofrendo. Então, talvez seja melhor a gente dedicar no soja, que é um material mais resistente, que não vai faltar umidade para ela, e a gente crescer em produção com menor área e não pensar na safrinha com ansiedade de dessecar, que Sim. perde ali 5 ou 6 sacos, uma colheita muito acelerada. E assim, quanto menor o ciclo do soja, vamos pensar, o mais precoce, o menor teto produtivo ela tem. Não é como é verdade. Menor teto produtivo ela tem. Agora, com um ciclo mais alongado, aconteceu algum veranico, aconteceu alguma coisa que prejudique nessa produção, ela tem tempo de recuperar. Agora, a soja com um ciclo mais curto, pensa nós dois aqui, ela não tem o tempo para recuperar, ela tem só a chance de perpetuar a espécie. Ela vai perpetuar apenas um grão, se for. Ela só tem essa missão, qualquer planta é assim. Então, de ciclos mais longos, ela tem essa oportunidade de recuperar e vir com maior produções, e eu acho que o caminho é investir no solo. E vocês rodam muito aí no Brasilzão. Fala pra gente, você principalmente, comando tem mais tempo de estrada que a gente. Tem muitas pessoas que ainda não investem nisso. A gente enxerga que realmente isso é a nova onda, que investir no solo, fazer com que o solo devolva pra gente isso aí, é mais sustentável, é mais produtivo a longo prazo, né? A gente tem muito esse conceito de a longo prazo, acho que na vida, tudo que a gente pensa a longo... Na verdade, tudo que é a longo prazo tende a ser melhor, né? Porque tudo que é instantâneo, vou comer um salgado, eu vou fazer igual o Jays, acordar 4 horas da manhã e ir pra esteira. Tudo a longo prazo, geralmente, tende a ser melhor. Tem muitas pessoas que ainda não investem no solo aqui no Brasil, cara. É um paradigma, viu, André? Assim, olhando o Brasil como um todo, o produtor ele tem que ser muito, muito perspicaz. Então, o produtor sabe que tem um tempo dele, né? Ele tem um tempo dele abrir uma área, ele tem um tempo dele investir nessa área, ele tem um tempo dele de plantar essa área e o tempo de colheita. Geralmente, o produtor ele fica numa sinuca de bico, né? Que a gente fala na linguagem popular. Então, ele tem que fazer o quê na vida dele? Ele tem que produzir. Então, a cabeça do produtor é isso. Né? Então, a gente sabe que a produção é fundamental para a estabilidade do produtor. Então, ele precisa produzir, ele precisa girar o caixa dele, ele precisa ter dinheiro para poder investir de novo. Então, assim, não é que ele não use, né? Mas na cabeça dele, isso às vezes, por exemplo, uma planta de cobertura que vai fazer, às vezes é um custo e não é um investimento. E eu entendo isso, eu entendo perfeitamente. A gente sabe que o desespero, às vezes, de fechar uma conta, de pagar um negócio que está devendo ali, uma conta que está devendo, ou um investimento, segurar para fazer um investimento diferenciado, ele tem que segurar para pagar um equipamento, para comprar uma compra de semente, uma compra de um adubo melhor. Então, ele tem a cabeça. Então, assim, é muito difícil falar assim, não, o produtor usa. Ele usa o que puder usar. Usa um milheto, né, usa uma braquiária, né, e às vezes só isso não resolve. Só isso, às vezes, né, só que ele não entende isso porque a situação que ele está, que coloca o produtor, geralmente ele não está pensando
no futuro, no solo ali, no momento do solo, de melhorar essa qualidade de solo com um mix de cobertura, com a planta de cobertura, ele fica preocupado realmente, né, com o manejo, né, que a gente está falando que é um complexo de bacilos, com, né, fungos e bactérias aí, em geral, né? Então, o que a gente pensa? Tem áreas que é feita, essas áreas os produtores estão super bem, né? Então, conseguiu manter a estabilidade produtiva dessas áreas, e tem produtor que não está fazendo, que está nessa sinuca ainda. Eu faço ou não faço, se eu fazer é um custo, é um investimento, né? Então ele ainda não sabe se é o certo. Então, assim, tem áreas que estão fazendo e estão indo muito bem, e tem áreas que não estão fazendo, estão sendo prejudicadas por falta de chuva em períodos de estiagem, que a gente chama aí, às vezes 10 dias, 15 dias, às vezes 30 dias, igual aconteceu em algumas áreas. Teve áreas que aconteceu 60 dias de estiagem. Né? São áreas muito complicadas, a gente não pode falar, né? Porque o clima também é a favor ou contra o produtor, né? Então, a gente está, igual eu falei, a gente está numa indústria de céu aberto. Então, produtores que estão fazendo estão se dando bem. E os produtores que não estão fazendo estão caindo, né, às vezes, na sorte. Né? Ou pode produzir bem ou pode produzir mal, né? Sem ter essa capacidade de retenção de umidade, essa distribuição, esse aproveitamento melhor do adubo, esse aproveitamento melhor da área, aproveitamento melhor da água que está ali. Então, assim, a gente tem essa dificuldade em alguns pontos. Para a gente ver os campeões de SESB hoje. Todos eles fazem plano de cobertura, todos eles usam manejos biológico, todos eles fazem esse trabalho nessas áreas. É uma coisa que vai acontecer. Não é eu que estou falando, né? O Jason está falando, isso aí tem que acontecer. Ou acontece, ou geralmente a produtividade vai estabilizar ou vai cair. Isso é fato, né? Então, posso usar o melhor produto? Pode usar a melhor semente, o melhor produto, a tendência porque o solo é um organismo vivo. A gente fala que o solo é uma base só, não vamos falar assim, né? É um substrato. É um substrato. Não é um substrato, é uma vida. Né? Então, ali organismos, ali tem uma comunidade microbiana muito alta. Então, as raízes dos solos, ela alimenta das plantas, alimenta, né, esse solo e esses micro-organismos ali que está em volta dessas raízes que fazem todo o processo biológico, colonização biológica, todo o trabalho de retenção de água, todo o trabalho, né, que a gente fala de fungos micorrízicos, que são fungos fantásticos, que o solo cada dia mais tem menos, né, porque a agressividade que a gente vai conduzindo no solo vai perdendo esses fungos, né, compactação, uso excessivo de alguns produtos. Então a gente tende a fazer, ou faz, ou vai ter que fazer. Em algum momento a gente vai ter que fazer isso aí. Até o processo ou faz. Até o processo de mineralização, sim, que é o mais importante. Sim. Né? Eu acho que sem organismo vivo não tem um processo de mineralização. A gente coloca o fertilizante químico ali, ele precisa passar por um processo de mineralização que a planta absorve só o mineral. Não é o meio sólido que chega lá, que passa para a parte solúvel, mas tem um processo de mineralização que ela passa. Então, precisa dos organismos vivos, precisa das micorrizas, que é um fungo importantíssimo, e isso a gente não consegue colocando soja em cima de soja, em cima de milho, de soja, nós não vamos conseguir. Não é com mais que a gente ganha mais, né? Não. Talvez com não mais plantas, não mais safra, mas cultivo. Talvez mais qualidade do solo, né? E a gente falando aí de plantas de serviço, muito se fala também de mix de plantas de serviço. Sim. E até 6 meses já comentaram que cada solo ele é específico, cada solo ele tem seus problemas, suas principais qualidades, seus principais defeitos. Como que funciona esse mix? É um mix que é personalizado? Eu posso, por exemplo, o meu solo tem esses problemas, eu vou usar essas plantas aqui porque essa planta resolve tal problema. Como que funciona isso aí? Essa é uma pergunta muito importante, assim... Foi um acordo que nós fizemos, eu e o comando, que não existe uma receita de bolo. Cada organismo, o meu organismo é diferente do teu e diferente dele. O solo é a mesma coisa. Então, como que eu posso pegar tais espécies e colocar para mim, para você, o mesmo remédio, para mim, para você e para ele? Não vamos curar. A mesma dieta que eu tenho não é a mesma sua, não é a mesma comando. Então, deixamos a parte de plantas de cobertura, a gente tem um portfólio aí de quantas plantas 27 hoje? espécies. 27 espécies, que a gente pode brincar com elas no bom sentido, informar a recomendação perfeita para aquele solo e aquela condição. Porque a gente tem cultivos
de janelas também. Precisamos de plantas que sejam de maior velocidade de ciclo e podemos ter áreas também que vai ficar em pousio 90, 120, até 180 dias sem nada. E precisamos daquelas áreas que é pivôs, que é 45 dias de intervalos. Então a gente consegue personalizar um mix para aquela área e as plantas chegarem no mesmo nível, entendeu? Certo. E assim, a gente entende que cada solo ele é específico, mas que talvez, no Goiás, a gente tem uma estrutura, uma base de solo nesse formato. Aí você começa a andar um pouco aqui, a gente está em Goiânia, Piracanjuba, a gente começa a andar um pouco mais, a gente já vê essa mudança de solo. E cada solo ele é específico. A gente pensando nessa parte de distribuição. Hoje a Biosolos ela já está em quantos estados, em quantos municípios? Vocês trabalham? Como que funciona essa estrutura logística da empresa? Hoje, o comando pode complementar depois. Hoje estamos com 73 municípios. Trabalhamos com parcerias em distribuições. O foco nosso é o parceiro em distribuição. Claro que a gente quer atender também o cliente de forma direta, o produtor direto, mas através de um parceiro comercial que seja idôneo, que fale a mesma língua, que entenda o conceito do que é regeneração de solo. Então, a gente busca essas parcerias. Então, a gente já está em 73 municípios com parceiros bem engajados nesse assunto. Alguns até conhecem mais do que a gente, Sim, né? sim. Graças a Deus isso acontece, isso é bom de se ver. Então, são parceiros que estão querendo o melhor para os seus clientes. Voltamos naquele assunto. Temos que manter o cliente saudável. Porque só gira, nós dependemos totalmente do produtor final. Eles é nosso patrão. Aqui não tem patrão, aqui não tem, aqui não tem. Então, quem nos paga, quem nos ajuda a colaborar com o leitinho das crianças é o produtor. Então, se a gente manter ele saudável, e essas distribuições, elas entenderam isso. Trabalham com especialidades, trabalham com biologia, se estudam bastante. Sim. Então, esse é o nosso foco de perfil. Falando em logística, a Biosolo teve um investimento de 30 milhões de reais esse ano, só para atender esse nicho de mercado que a gente quer colocar um mix personalizado, que era o desafio de entrega hoje. Acho que o maior desafio do país é logística, que não é fácil. Hoje, logística é muito complicado. Então, a gente teve esse investimento para poder atender nossos clientes de forma ágil, acessível e rápida. O que eu falo nessas três coisas? Entre 24 a 48 horas, desde o seu pedido, a sua definição do seu manejo, a produção dentro da UBS e a entrega até o nosso cliente, que seja a distribuição ao cliente final. 48 horas? 48 horas. É um desafio, né? É um grande desafio. Alguns vão ver aí, acredito que chegam neles e eles podem confirmar isso aí. Por exemplo, vamos citar um exemplo, vamos? Sim. Tem um parceiro comercial nosso que fica ali em Lusiânia, mandamos o manejo, menos de 24 horas a gente conseguiu personalizar, produzir e entregar. Menos de 24 horas. Então é um grande desafio, porque o produtor, a hora que ele decide, ele decidiu. E ele não quer amanhã, ele quer ontem. Então nós nos preparamos para o ontem. Então, claro que é um desafio muito grande. O volume de venda nosso cresceu muito. Esperamos chegar aí num faturamento de crescimento a 500% nesse ano aí. Não vou falar em números aqui, mas eu acho que estamos no caminho certo, né, Sim. comando? E fazendo a coisa certa. Eu nem vou citar a questão qualidade agora, mas sim trabalhar, dar o nosso melhor para que seja o melhor para o cliente final. Isso eu vou falar. Não, perfeito. E a gente até fez recentemente uma foto com toda a equipe junta, né? A gente tava todos os RTVs, vocês, faltou só o Pedro naquela foto, né? Sim. E é interessante ver essa união, né? Acho que tá muito junto aos princípios, aos valores da empresa, né?
que a gente até falou, a empresa de 2023, mas é uma empresa que tem 24 anos do Sim. Cristiano, tem 12 anos teus, 15 anos teus, então assim, e outra coisa que a gente fala bastante, que é de ser de produtor para produtor. A gente tem o Pedro e o Bruno, que são produtores, vocês estão no mercado há muito tempo e entendem esses desafios, entendem esses problemas. Você acha que essa pegada de ser de produtor para outro produtor, você acha que interfere bastante, comando? Olha, isso é tudo, né? O produtor sente a pele do outro, né? A gente sente as dores do produtor, e sabe onde que precisa melhorar, sabe onde que a gente tem que pontuar, é o que o Jason falou, né? A gente tem de ser uma logística bem rápida. Lógico que tem situações do Pará, né? Você vai demorar, daqui no Pará dá 4 mil quilômetros aí, 3 mil quilômetros. Então, depende do lugar que você está também, a gente não consegue entregar em 48 horas, né? Mas sair para entregar... Mas sair a gente consegue entregar rápido para o caminhão está na estrada, né? E a gente consegue fazer isso, né? Só que o que a gente tem que pensar? A gente tem que contar a história do produtor junto com ele. Porque o que a gente quer é que ele se dê bem, que ele produza, que ele tenha sucesso, o que ele fizer, o que ele plantar, que ele tenha sucesso. Então, o foco da BS Biosolos, né, que o Dias falou, né, que o BS ali é bênçãos do Senhor, né? A gente tem que ser bênçãos do Senhor para essas pessoas, para que os produtores se saiam bem. E nada mais é que do produtor para produtor. Então, a gente tem 2 produtores que são sócios dentro da empresa, que eles também sentem a dor dos produtores. Então, eles sabem o que é realmente que ajuda, o que não ajuda, o que não agrega. O que ajuda é isso, isso e isso. Opa, pera, isso aqui teve um resultado bacana, vai ajudar os produtores, isso aqui vai mostrar a capacidade de produtividade que ele possa ter na sua área. Então, nada mais é que produtor para produtor. Bacana, bacana. E hoje, assim, cara, agora vamos dar uma conversa mais, eu tenho curiosidade mesmo. Qual que é o maior problema hoje do agro no Brasil, assim? A gente falou muito de investimento, a gente falou muito do solo em si, mas o maior problema, de fato, é o solo, de fato. O Jason até falou, né? Se cresce muito horizontalmente e pensa agora em se crescer verticalmente, deixar de expandir tanto, até porque tá acabando, vai ter um limite, né? A gente tem um limite de terras que dá para se produzir. E, pô, se a gente tem esse X, em vez de tentar ter 2X, vamos tentar pegar esse X e fazer ele virar Y, virar melhor. Hoje seria o solo? Seria o maior problema do agro em si? A base de produtividade é solo. Não tem outra base de produtividade. Tem o pessoal da hidroponia aí, eles possam falar melhor até que eu, né? Então, a hidroponia não são áreas pequenas, não são áreas gigantes, né? E a agricultura brasileira é industrial. Vamos falar assim, uma agricultura de grande porte, né? Então, assim, o Brasil hoje, de cada 3 pratos no mundo, 1 é do Brasil, né? Então, é um baita de um produtor de grãos, de cereais, de carne, né? Suco, né? De álcool, de açúcar. Então, assim, o Brasil é fantástico, né? Então, o que a gente tem que pensar é que a base de produtividade é o solo. Então, se o solo estiver desequilibrado, vai ocasionar todo esse problema. Mas aí tem os paradigmas, né? Igual o Jason falou, tem produtores de 60 anos, que ele está 60 anos produzindo, não é eu que vou fazer a diferença na vida dele. Às vezes nem o Jason, nem a empresa BS Biosolos, às vezes está produzindo muito bem, né? Só que tem outros produtores que, por outro lado, não estão produzindo muito bem. E a gente não fala de fazer esses manejos em área total do cliente. Pelo contrário, o foco nosso é pegar áreas realmente que não produzam e fazer essas áreas produzir. Então, o foco nosso é ajudar os produtores e mostrar nas áreas que eles têm problemas. E qual que é a resistência? Por que o cara não produz? Por que o cara não põe um mix lá, então? Qual que é o maior? Você tá com um problema. O cara tá com o solo com doença, não tá produzindo menos ali por hectare ali o que poderia produzir. E por que o cara não investe, cara? Deixar com o comercial. Deixar com quem vende, né? Vamos pensar aqui. O Cristiano já citou isso anteriormente. É tão complicado a vida do produtor, a vida do agronegócio, porque depende de vários fatores. Financeiro, sim, climático e produção. São os 3 para mim. Um deles, se tiver instável, alguma coisa vai ser tirada. Então, o que a gente está tentando fazer é colocar na mente desses produtores que
o negócio dele é o solo. Alguns têm essa resistência porque eles não entendem que é um investimento, porque a planta de cobertura você não se colhe ela. É o grande problema. Ah, eu não vou colher, eu não estou recebendo nada. Entendi. Não tem, eu investi, não retornou agora, eu tô sem dinheiro. Então essa é a resistência maior. Mas a gente respeita porque tem esses 3 fatores. Mas a gente colocar na mente dessas pessoas, não colocar na mente deles, mas tentar mostrar que o correto talvez seja o investimento a longo prazo. A hora que eu cito o crescimento vertical, nós não vamos conseguir sem. Campeões do SESB estão com 10, 15 anos de planta de cobertura. Delavec está desde 2017 com planta de cobertura. O nível do solo dele é totalmente diferente se a gente for aqui na região e pegar um solo ali que nunca teve contato com a planta de cobertura. É totalmente diferente. Inclusive, fazendo um gancho do comercial e fazendo um gancho do marketing, agora em setembro a gente tem o... Qual que é o número do... o encontro de difusores, né? Eu não lembro, acho que é o segundo, né? Oitavo encontro de difusores do Planalto Central. Do Planalto Central. Vai estar a presença do Delavec. E o Solo em Foco é um evento da BSBO Solo dentro desse 8º encontro de difusores do Planalto Central. Vai trazer o Delavec, né? Que é um cara, assim, fantástico. E ele que trouxe esse conceito de plantas de serviço. E eu gosto muito, o sotaque do gaúcho é gostoso, né? A gente que é de goiano, que tem esse sotaquezão mais rústico, o sotaque do gaúcho, ele fala plantas de serviço, é legal esse conceito, né, de plantas, porque de fato são plantas de serviço, né? Então, o Delavec vai estar conosco lá do dia 10, 11 e 12 de setembro, entre as cidades de Lusiânia, Cristalina, Brasília, Unai e Campo Alegre, justamente para responder sua pergunta, para quebrar resistências. Porque quando se cita, Jason é o comercial por várias empresas, por várias companhias, é uma tendência de vender, e a nossa não. O comercial é construir uma ideia com os produtores. A venda é sustentável para a empresa? Sim, mas isso vai acontecer organicamente, naturalmente. A BS ela não quer chegar num produtor e colocar uma coisa que ela não precise. Não faz sentido para mim, nem para o Cristiano, nem para o Pedro, nem para o Bruno. Isso não faz sentido para nós. Nós queremos que entenda o conceito, nos entregue o paciente, para a gente cuidar do paciente para ele. Esse é nosso propósito. Hoje, nossa missão é essa. O conceito da empresa é esse, né? Um novo conceito de regeneração e uma agricultura regenerativa e lucrativa. Né? Sim. Então, para matar essa pergunta, a vinda do Delavec, que é um pesquisador, que é um cara do SESB, é um cara sensacional, que tem um conhecimento fantástico, justamente para quebrar essa resistência, onde há resistência ainda para não uso da regeneração de solos. E só para assim, eu não entendo nada de... Na verdade, eu vou ser sincero, há pouco tempo atrás eu achava que capim, você colocava era Roundup nele, você está plantando essas capinhas, essas pragas, entre aspas, né? Que, na verdade não são pragas, são plantas que vão ajudar no solo. Eu sou leigo e eu quero ver se eu entendi esse conceito. A gente tem 2 grandes períodos de plantar aqui, sim, que é a safrinha e a safra, né? Pessoal, ao invés de plantar a safrinha para colher um lucro ali ilusório, que às vezes muitas vezes ele nem está pagando o que ele está investindo, ele plantaria esse mix, ou ele entenderia os problemas do solo, plantaria esse mix para que esse mix ele traga novamente essa vida para o solo, para que na safra ele tenha maiores lucros. Você consegue dar um case, não precisa falar nomes, não precisa falar, só para dar um case para a gente entender em números mais reais de algum cliente que já fez isso, já teve um retorno, acredito que deva ter, a empresa já tem mais de um ano aí de vida, acredito que deva ter um case aí que a gente pode comentar sobre. Eu vou te falar um pouquinho além disso. Em 15 anos de agricultura, vim mexendo com químico, trabalhando com outros segmentos,
Quando a gente entrou no mercado, quando a minha ideia foi conquistada para esse negócio também, que é a parte de biologia, a parte de regeneração, ela veio para ficar por quê? Tem produtores nossos, não vou citar nome, que hoje não usa herbicida. Que isso. Olha que fantástico. Tem produtores nossos que é 100% biológico, não usa fungicida, não usa inseticida, não usa nada químico. E com qual... eu vou perguntar para o Cristiano, qual o padrão de produção, Cristiano? Altas produtividades. Então não vamos falar de nomes, porque não pedimos para ele para poder falar, não vamos falar nomes. Mas tem. Então eu acho que a tendência hoje, eu não vou citar o que mais mata a vida no solo, isso não, mas quanto mais químico no solo, menos vida no solo nós vamos ter. E o que nós falamos no início? Quanto mais vida nós temos no solo, melhor as condições para a planta. Mas só para a gente entender, o comando vai falar muito bem isso para a gente. A ideia não é, no longo prazo, acabar com toda a química, mas fazer com que a química, junto com a física e a biologia, se complementem, né? Porque a tendência não vai ser a química acabar. Eu não vou falar, por exemplo, vou acabar com todos os químicos que eu uso, vou usar só biológico. Isso não vai acontecer, né? Não. Isso aí, na verdade, é outro paradigma, né? São casos e casos. É casos e casos. A gente tem situações, por exemplo, desse cliente, que é um cliente que ele prefere produção orgânica, isso isso é dele. Então, ele construiu-se um manejo com muito tempo, não é uma coisa de um ano se resolver. Ele não começou a plantar mix e falou, agora acabou os químicos. Então, todo esse projeto aí ficou quase 7 anos fazendo esse trabalho. Então, assim, foi plantando mix, foi fazendo trabalho biológico, inserindo mais parte biológica no solo, desenvolvendo projetos de sustentabilidade, né, com outras, vamos falar assim, insetos que colonizam, né, com inimigos naturais. Então, assim, é outro padrão. Então, não são áreas tão expressivas, são áreas menores. Né? Quando vai para áreas industriais, que é o que a gente fala em agricultura industrial, a gente tem que fazer o conceito de tanto biológico quanto químico. Só que o que a gente tem tendência? A tendência é, quanto mais a gente usar o projeto, o manejo, a tendência é realmente diminuir a parte química. Que o solo bem nutrido, a planta vai estar bem nutrida, ela está preparada a ser um ataque por fungo, a ter um ataque por um inseto. A gente tem uma preparação da estrutura da planta. Hoje, plantas que não estão saudáveis porque estão em solos que não são saudáveis, ela vai representar realmente um ataque e vai sentir muito mais do que uma planta saudável. Então, o que a gente foca é a regeneração dos solos para manter ele mais saudável e essas plantas têm muito mais estrutura para aguentar, né, um ataque de inseto, um ataque de fungos. E aí dá tempo de resposta do produtor para poder fazer os controles, né? E cabe a ele ali, provavelmente com químico ou com biológico, mas vai ter essa sensação de fazer os dois, né? Não tem como fazer um só, né? Nessa situação em 1 ano, 2 anos, né? Você vai ter um trabalho de manejo a longa data para você conseguir construir esse solo perfeito aí, né? Esse manejo perfeito para poder chegar nesse patamar de 100% biológico. Certo. Comando, e assim, lá fora, a gente sabe que o Brasil é um grande produtor, né, de grãos, principalmente, e lá fora tem alguns lugares, tem alguns países que também se produz. O pessoal usa isso lá fora? Como que funciona? É o Brasil que trouxe isso aí? Já se fala? Você tem esse dado para a gente poder entender isso aí? O Brasil é o maior consumidor e o maior produtor de produtos biológicos do mundo. Não tem nenhum país comparado com o Brasil, né? Os outros países, né, faz uma pressão muito grande aqui no Brasil, né, em sustentabilidade e eu acho que a gente tem a capacidade de ser sustentável, de ser, vamos falar assim, regenerativo, né, em solos, melhorar nossos solos, a gente tem essa capacidade. Tem muitos pesquisadores, muitas pessoas boas no agro, tem muitos produtores de cabeça aberta, de mente aberta, que pode fazer a diferença no agro e estão fazendo a diferença, né? E o Brasil é o consumidor de biológico. Então, o pessoal fala às vezes, mas fala sem saber, você tem conhecimento. O Brasil hoje é o maior produtor de produtos biológicos do mundo e um dos maiores consumidores de produtos biológicos do mundo. Então, porque as áreas do Brasil são muito extensas. Então, o pessoal fala, maior consumidor de químico. Uai, a gente faz 3 aplicações, contra um outro país faz 7, 8. Então, assim... Só que a extensão do Brasil é 15 vezes maior. É injusto, né? Pelas métricas. Então, sim, é muito fácil do pessoal falar isso, né? Falar é muito fácil, né? Mas, sim, tá no dia a dia com o produtor, entendendo o que ele está fazendo, o cuidado que ele tem com a área dele, o cuidado que ele tem
com toda a estrutura, com os funcionários, com o equipamento, com a cultura. O produtor um big empresário, porque ele tem que se preocupar com tudo. Né? Ele tem que preocupar com a parte financeira, tem que preocupar com a parte ambiental, tem que preocupar com a parte de RH, de pessoal, realmente. Tem que ser um especialista em mecânica. Tudo. Né? Então, assim, ele é um big de uma pessoa. Então, ele tem muito mais conhecimento que qualquer outra pessoa que está formando agora em qualquer outra área. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de olhar para o produtor com o olhar de ajudar, né? Diminuir a parte de crítica, né? Porque eles que mantêm o Brasil em pé aí, e a empresa, a BS Biosolos, está aí para isso, para ajudar eles a continuar mantendo o Brasil de pé, né? Perfeito. E esse conceito de plantas de serviço, de biológico, a BS Biosolos, ela mesma que produz as suas próprias sementes, como funcionam os campos de produção. Sei que a gente tem muitos campos de produção próprios, né? Como que funciona isso aí? Acho que isso, o Jason até fala, não gosta muito de falar de qualidade, mas o produtor, ele acaba que não quer comprar uma semente que eu planto lá, aí vai ter aquele monte de praga na semente, que acontece bastante em algumas empresas, né? E assim, ele até fala, não quero falar de qualidade, porque a qualidade já acho que é algo básico que precisa para ter, né? Então, como que funciona a parte logística de sementes da BS Biosolo? Hoje temos o privilégio, assim, por ter vindo de outras companhias, eu não tinha esse privilégio de ter áreas próprias. Então, hoje nós estamos com 21 mil, né, comando? 21 mil. Hoje vai dar mais ou menos de área plantada. 21 mil hectares de área plantada de plantas de cobertura. Só de produção para produção. Produção de plantas de cobertura. Então, a gente produz algumas variedades, né? Algumas espécies, na verdade. Algumas multiplicadas plantas de inverno que não vai ser aqui, vai ser no Paraná, tem parceria com Iapar, algo nesse sentido, né? Mas a maioria, 90% das plantas são beneficiadas por nós. Então, um nível de agressividade comercial muito grande, bem além do que gira aí no mercado. E questão de qualidade eu nem falo, porque essa aí é nossa obrigação entregar um produto de alta performance. É o mínimo, né? É o mínimo que a gente tem que fazer. Então, a gente trabalha muito em cima disso aí. Muitas pessoas envolvidas. Tem vezes que o comando tá junto, tá lá misturando, estamos olhando, tem eu que tô lá olhando também, para não dar nada errado, mas como todo tipo de organização, alguma coisa vai sair fora do controle, e eu sempre falo, nós temos agilidade em socorrer esse problema, não dificultamos em socorrer esse problema. Toda organização vai ter. A que não tiver, ela não existe. Então, o ser humano é passivo de erro, né? Estrutura, empresas são passíveis de erro. Mas uma coisa que a gente tem é a velocidade em resolver o problema. Então, se aconteceu, a gente vai resolver com maior urgência do mundo. Essa é a outra base que a gente segue. E por ter semente pronta entrega, tudo campos próprios, sementes novas, não é nada de ciclos passados. Então, por exemplo, hoje nós estamos em plena colheita, tá todo vapor lá, né, comando? Sim. Então, para você ter ideia, maquinários de última geração para não ir impurezas, para não ir plantas invasoras, que é o grande problema que a gente vê no mercado. Em vez de eu levar um benefício para o cliente, eu levo uma corda de viola, eu levo um pé de galinha, eu levo uma buva junto com essa mistura. Capim capeta, que eles falam. Então, isso não acontece conosco. A gente é bem seletivo nessa questão, por isso que eu não falo de qualidade. Qualidade é nossa obrigação, e isso a gente tem que entregar a partir que saiu o caminhão de lá, e isso está com qualidade. Outro grande pilar também, a gente fala bastante, né? É o pilar do suporte técnico, né, que a gente tem, né? A gente tem aí, vou até citar o nome deles, né? O Jason tá aqui com a gente, mas a Denise, a gente tem o Rangel, o Reidner, né? O Rei. Como é que você chama ele? Rei Denis. Rei Denis. Não, então, assim, essa turma ajuda bastante o produtor final também, né, cara? Como funciona aí? A organização que nós montamos comercialmente foi o seguinte: para cada parceiro nosso, tem um representante comercial que é focar o time.
Ele é focal time dentro daquela companhia que ele O atende. que é isso, cara? Focal time? Explica pra gente. O tempo dele tem que estar lá dentro. Entendi. Então, focal time, o tempo dele é lá dentro. Então, esse profissional vive para atender os consultores das distribuições. Ele tem distribuição que tem 10 consultores, ele tem que rodar com os 10 consultores, Que isso? prestar assistência, o estilo de plantio, qual o melhor estilo de plantio, se é a lanço, se é semeado, se é drone, se é avião. Então, a gente tem pessoas para isso. E para cuidar do problema também. Instalou um problema, tem lá... Vamos citar um problema esses dias. Aconteceu um problema aí que era um inseto e estava julgando condições da nossa semente. E não era. O profissional foi lá, identificou o inseto, falou, olha aqui, ó. Então, mata no ninho, né? A gente sempre fala isso, a gente mata no ninho. Então, com muita agilidade, a gente mostra para o cliente, foi feito um controle desse inseto e a gente resolveu o problema. Só um caso que acontece. Então, cada representante tem o seu canal de distribuição que a gente chama de focal time. Então, no caso, a gente está falando de um B2B, vocês vendem para uma empresa, para essa empresa revender para o cliente final, só que vocês têm dentro dessa empresa o compromisso. Um rapaz, uma moça, um representante que vai estar auxiliando a turma que está lá desse revendedor. Até porque o foco deles geralmente não é só esse tipo de produto e eles não teriam essa especialidade. Só que a BS não tem o compromisso apenas com a distribuição. São chamados canais de distribuições, né? Que o mercado se fala muito. Nós não temos o compromisso apenas com a distribuição. Nós temos o compromisso com o produtor. A distribuição é para aumentar o nosso leque para chegar nos produtores com acessibilidade e transparência. E esse profissional nosso é ajudar esses consultores, se for 10, 15, 20 consultores em cada distribuição, esse representante nosso atender esses consultores, mas pensando no produtor. Ele tem que estar no campo. Gente, mas se eu pegar, sei lá, vou pegar o seu João, lá da roça, tá com 60 anos de idade, planta 40 anos que ele planta, 50 anos que ele planta, e fala assim, eu quero plantar essas plantas suas aí, essas plantas de serviço que vocês têm aí. Vou tirar minha safrinha e vou plantar essas plantas aí. Em quanto tempo? Eu sei que é específico, mas é importante a gente ter uma base disso aí, uma média. Quanto tempo retorna para ele? O que ele deixa de ganhar, entre aspas, né, com a safrinha, o que ele vai ganhar ali na safra principal. Como que funciona essa média aí? Porque, por exemplo, acho que é uma dúvida que o cara vai ter. Beleza, eu vou plantar isso aí, vou deixar de ter um lucro, talvez é um lucro ilusório, mas esse ciclo aí da safrinha, e vou plantar essas plantas. Como que eu vou quando eu retorno isso aí para mim? A hora que a gente fala a palavra manejo, ela é muito interessante. Ela não é a curto prazo, ela não é a médio, ela não é a longo. A gente tem 5, 6 fatores aí que a gente pode falar. Nematóide. A gente vai erradicar um nematóide? Nunca. A gente vai aprender a conviver com ele. Então a gente vai diminuir a população dele. Diminuindo a população dele, diminui a agressividade nele na planta, como um soja, por exemplo. Então eu já tenho um primeiro ganho. Uma macrofomina, eu vou diminuir a população, vou diminuir a infestação. Então a gente trabalha mais com manejo. A promessa de eu vou te entregar 5 sacos, 10 sacos a mais, 20 sacos, você nunca vai ouvir isso da BS Biosolo. Você vai ouvir um manejo construtivo em perfil de solo para a gente conversar sobre produção lá na frente. Isso sim, eu acho que é uma forma honesta de se abordar o seu cliente. Agora, você prometer, eu tenho esse celular aqui, ele vai te entregar isso aqui. Isso aqui é um dado. A hora que você entra em manejo, não, eu preciso manejar o paciente para sim ele te entregar um resultado. Acho que entra aquela analogia que a gente estava brincando, né? Não dá para eu chegar em você e falar, eu vou te passar a minha dieta, você vai ter o mesmo ganho e perca de peso. É imensurável. Cada solo vai comportar de um jeito. Cada cliente tem um perfil de investimento, cada cliente tem um perfil de tratamento de solo, manejo. A hora que a gente fala a palavra manejo, não é só o manejo nosso. Tem plantabilidade, tem uma série de fatores, a escolha do material, qualidade da semente, qualidade da semente, tratamento vai ser tratamento.
Então, é uma vertente tão grande. Mas o que a gente quer ajudar? A construir perfil de solo. Falar em produtividade, a gente fala em construção de perfil de solo. A hora vai chegar. Agora, mensurar, a gente não mensura. Porque se eu Dá número, né? Você não dá número pra ele. É muito vago você colocar um número em hora que você fala em manejo de solo. Se eu colocar aqui, vamos pensar num dia de campo. Tem 20 barraquinhas lá. Cada um vendendo seu produto e tal. Cada um te oferece 2 sacos. Já deu 200 sacos por hectare. Quem produziu 200 sacos por hectare até hoje? Ninguém. Então, imensurável, é muito amadorismo se oferecer produção. Eu acredito nisso. A gente oferece o manejo, que a produção vai chegar, mas entrega o paciente e constrói o seu perfil de solo. Sim. Estamos bacana nesse sentido. Agora, te entregar, mensurar, daqui 2, 3 anos, 4 anos, Você vai ter tanto saco a mais. Não né? sei o comportamento do seu solo. Pode ser que tenha até mais do que você faz. Pode ser que seja no primeiro ano. A redução de nematóide, se a gente tirar uma análise de nematóide lá, uma redução de 10, 15, 20, 30%, pode acontecer. Mas pode não acontecer esses 30% no primeiro ano, né? Daqui 2, 3 anos. Então, é imensurável o controle biológico, controle de regeneração. Então, imensurável é a palavra que nós falamos. Top, né? Top. Vamos falar agora com o nosso doutor do solo. Você conhece? Vou falar agora, doutor do solo. Cara, assim, a gente fala muito de problema. Que problemas que são esses, Cristiano? O Jason até falou, macrofomina, fusário. O que é isso, cara? Isso é doença, já tá no solo, é bactéria, é fungo. Mas a gente tem ativo biológico, eu vou usar outro fungo para combater um fungo, aí eu vou pôr mais fungo, o trem já tá cheio de fungo, eu vou pôr mais fungo. Explica pra gente isso aí, que você que é o doutor do solo, você que vai explicar isso pra gente. Quem dera ser doutor. A gente tem uma bagagem aí, a gente tem um entendimento, né? Tem muitas pessoas que falam com muito mais propriedade, tem muito mais capacidade de poder explicar, mas assim, para a gente explicar a coisa é muito simples de entender para o produtor, a gente não precisa falar um nome muito difícil, mas o que acontece no solo hoje? Toda vez que a gente entra em desequilíbrio, o solo responde. E a resposta do solo geralmente se acabou o carbono, matéria orgânica, eu preciso inserir carbono em matéria orgânica. Ele não depende da pessoa, ele não depende do ser humano para acontecer isso. Ele vai fazer de qualquer forma. O solo, ele é autossustentável, né? Quando a gente fala de plantas, essas plantas aí, uma plantas daninhas, uma corda de viola, uma trapoeraba, um pé de galinha, uma buva, aquilo ali é banco de semente que existe no solo e o solo está tentando colocar carbono no solo novamente. Então, assim, é um processo de regeneração do próprio solo faz isso. O próprio solo faz que essas plantas nasçam, porque o banco de semente do solo é infinito, né? É muito raro você tirar uma mata nativa e não nascer nada em volta de novo. Né? Então, assim, você vai continuar, porque esse banco de semente existe, né? Pode ser de outras espécies, mas vai ter lá um banco de semente que vai povoar. O solo não foi feito para ficar sem nada, né? Igual a nossa pele. A nossa pele tem pelos. A gente não tem que ter alguma coisa para proteger essa pele. Então o solo também é assim. E aí o que acontece? A macrofomina, fusariose, que são doenças que tem no solo, assim, que não são doenças do solo, né? São doenças da planta, né? Ela ataca plantas. Por quê? Porque o solo está precisando de carbono, precisa de material decomposto. E quem mais decompõe são esses fungos decompositores que a gente chama. Então ele entra em processo na planta, ele entra dentro da planta, ele causa a doença e mata a planta, para que essa planta servir de alimento para ele. E aí o que a gente faz? Os tricodermas, bacilos, eles entram em equilíbrio, porque assim, ele mata esse fungo, essa fusário, né? Ele entra em controle da fusário, mas assim, faz zerar a fusário? Não. Ele vai entrar em equilíbrio, porque assim, como o Jace falou do nematóide, eu não estou aqui para matar nematóide, eu não estou aqui para matar fusário. Eu estou aqui para trazer níveis de dano econômico zero. Né? A gente tem que ter um controle e conviver com ela. Os fungos e bactérias vão existir sempre no solo, tem que existir, senão não existe vida. Né? Quando a gente perde essa capacidade dessas vidas prolongarem, né, a gente perde a capacidade biológica do solo. Então entra em desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai fazer o quê? Aumentar a população de nematóide, aumentar a população de fusário, macrofomina,
né, isoctônia. E assim vai outras doenças que entram no processo. Porque essas doenças, ou na caso do nematóide, o que ele vai fazer? Ele também insere carbono no solo. Ele mata também a raiz, ele se alimenta de raiz no solo. Então ele vai matar essa planta inserindo carbono no solo. Então, assim, é o que o solo tem para poder se defender. Só que a gente, ele vai dar prejuízo para o produtor. Então, o que a gente pensa? Na verdade, é o ciclo natural. É o ciclo natural. Ele está tentando regenerar. É o que ele está fazendo para se voltar à parte biológica e equilíbrio. É então, o que ele está fazendo. Esse problema do solo, na verdade, não é um problema. É um problema para o produtor. É um problema para o produtor. Aí, como que a gente entra como uma solução para esse produtor? Então, é isso que eu estou entendendo. A gente coloca plantas fakes, né? Que seriam as plantas de serviço. Fala assim, ó, você entra lá para a batalha, é os peões do jogo de xadrez, você vai entrar, você vai na frente, você serve de alimento ali, para na hora que eu vier com a minha soja, que é o que vai me trazer dinheiro pro meu bolso, eu não preciso... A doença não vai pegar na minha soja, porque a planta de serviço foi usada como alimento, o solo não precisa. É para você ter noção, assim, é para você ficar bem simples. A gente coloca as plantas de cobertura e coloca os ativos biológicos. Aí coloca várias cepas no junto, né? Cepas de organismos aí. Né? É a mesma coisa você pegar um exército. Vamos invadir um país aí. Você coloca lá 1 milhão de soldados. Não, vamos com esse 1 milhão de soldados, vamos armado para lá. Só que você não dá água para ele, não dá comida. Só vai? Só vai para lá, para a guerra. Coragem, só, então, né? assim, vai chegar no meio do caminho, vai morrer todo mundo. Então, quando a gente coloca os micro-organismos só na soja, ele não tem essa base alimentar para todos eles. Ajuda, fantástico. Só que ele representa um pouco o que ele poderia estar fazendo se fosse num ambiente favorável a ele, que seria as plantas de cobertura, resultados de radiculares diferentes. Essas plantas não produzem semente, essa semente, antes de produzir semente, a gente tem que rolar, né, fazer um manejo delas, para que ela realmente alimente o solo. É o caso que o Jason falou, o pessoal eu vou rolar e eu não vou colher nada. A gente tem situações que a gente pode fazer mix no meio também, e fazer consórcio com plantas, a gente pode fazer também, para ajudar a manter. Só que, igual eu tô falando, o que a gente precisa fazer? Precisa estudar muito bem o diagnóstico junto com o cliente, planejar junto com ele. Não adianta a gente tomar uma decisão, a ABS tomar uma decisão e intervir numa produtividade do cliente, intervir no que o produtor está pensando em remuneração das áreas deles. A gente tem que entender o problema do cliente e ajudar junto com ele. Né? Não vou fazer milho. Beleza, estamos aqui, a gente tem micro-organismo, a gente pode ajudar, pode. Mas o que a gente quer realmente... Será que é isso que você precisa de fato, né? O argumentativo de falar se precisa ou não cada um tem o seu. Cada um tem o seu pensamento, cada um quer fazer da sua forma. E eu respeito isso. Eu acho que todo mundo vai chegar ao ápice de formas diferentes. Cada um tem uma estratégia diferente, tem um caminho diferente. O que a gente pode dar? Os caminhos. A gente tem esses caminhos. Qual caminho que você quer seguir? Eu não quero com o biológico, eu tenho. Eu quero com plano de cobertura, eu tenho. Qual que é o melhor? O melhor é o manejo. Esse é o melhor que bate em todos os experimentos que foram aproveitados e foram melhorados. Por isso que a gente fala de produtor para produtor. Todo foi usado nas nossas áreas, das nossas áreas a gente está passando para o produtor o que foi feito. Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo, é o trabalho que o produtor precisa entender. Só que, como eu falei, cada um tem seu pensamento, cada um tem o seu diagnóstico, né? Só olhar. Não tem ninguém para conhecer a área do produtor como ele. Não tem, não é eu, não é o Dias. Quem conhece a área do produtor é o produtor. Nem, às vezes, que a gente fala aí de consultores, não conhecem tanto que o produtor conhece, porque o produtor conhece todo, desde da primeira área até a última área. Ele sabe tudo de cada área, mapeia a área, no pensamento dele está tudo mapeado. Ele já sabe o que dá problema e o que não dá problema. Então o papel da ABS Biosolos agora, e eu tô, não só eu, mas acho que todo mundo está assistindo aí, fazer um diagnóstico junto ao produtor que já tem um pré-diagnóstico, porque ele está há muito tempo, talvez ele não tenha um gabarito de agrônomo, não estudou, mas ele tem um gabarito da vida, ele está plantando lá, ele está cultivando lá há muito tempo. Então você faz um diagnóstico junto com ele, a partir desse diagnóstico vocês definem um manejo, definiu esse manejo, eu vou plantar para colher resultado, eu faço um novo diagnóstico, faço um novo manejo e assim vai se retroalimentar até a gente sempre ter melhores resultados. Seria isso? Seria isso, e só para complementar o que o Cristiano falou,
Nós não queremos a área do produtor igual ele conhece, que está lá nos seus tetos produtivos fantástico. Nós queremos o problema dele. Então, onde está o problema? Queremos Sim. a pior área dele. A verdade é essa. Porque a gente vai conseguir melhorar essa área para equiparar com as áreas que eles já estão com alta produtividade. Então, a ideia é essa. Pegar uma área com dificuldade de produção e tornar ela viável, sustentável para ele Cara, também. mas a mesma... Por exemplo, eu sou um grande produtor. Eu tenho uma área que produz X e a outra vai produzir Com outro. certeza. É diferente? Não é o Sim. mesmo solo? É diferente esse solo? É o que nós falamos. Hoje, em um talhão de 100 hectares, a gente tem 4 tipos de solos. Que isso, cara. Onde a gente chama de solos mistos. A hora que eu citei do milho, pôr uma variedade de alta performance naquela área, mas não vai ter a mesma rentabilidade. Um pedacinho ali mais fresco vai produzir melhor, mas onde tem um cascalho, onde tem um problema maior, concentração de nematóides, porque o nematóides ele não vive espalhando, ele não se locomove, ele é arrastado. Então é uma plantadeira que vai levar, então a gente chama de reboleira. A gente usa muito esse termo. Então pega uma reboleira de nematóide, então vai baixar a média. Sim. Então aquele talhão já está infestado de nematóide, então é aonde que a gente tem que atuar. Meu pivô tem 40 anos de agricultura, macrofomina, risotônia está lá nas alturas. Então é esse tipo de problema que a gente vai enfrentar. Fomos num cliente esses dias que passou gradão porque não funcionou, não ia mais. Pivô, a gente chama de pivô doente. Então, esse tipo de situação que a gente encara. É esse o nosso perfil, é esse o nosso problema. É nossa solução, né? Vamos dizer assim. A gente quer esse tipo de problema para resolver para o cliente. Então, níveis altos de doença, níveis altos de nematóide, problemas, caixa de solo com nível de fósforo lá em cima, mas a ciclagem está pouca. Sim. Então, as plantas de cobertura ajudam nessa ciclagem desse nutriente que já está na caixa de solo, que hoje eu acho que a matéria mais cara que tem é o fertilizante hoje. Estamos falando de potássio, de enxofre, de magnésio, que eu acho que é a molécula Sim. mais difícil de se corrigir. Então, as plantas de cobertura vai atuar tudo nisso. Então, é resolver o problema da pior área do cliente. Na melhor, a gente vai conservar ela, mas a pior área é o nosso objetivo. Então, eu, por exemplo, não sabia que tem vários tipos de solo. Então, o foco é a gente entender como funciona essa área total e pegar as piores áreas e fazer com que ela tenha resultados igual às melhores. E depois fazer com que essas áreas melhorem todas em conjunto. Né? Por que a gente fala, o Cristiano Bispo colheu 70 sacos de média? Por que ele fala em média? Porque tem oscilação. Tem áreas que deu 90, tem áreas que deu 30 sacos. Então, aí é onde a gente fala. Por isso que a gente usa o termo médio. Qual que é a média brasileira de produtividade? Entendeu? Então, tem vários tipos de solos e perfis de solos diferentes. Tem teor de argila, silt, mais arenoso, áreas com maior temperatura, altitude. Tudo isso influencia na decisão de ser tomada para a gente encaixar um mix. Em áreas de 1.200 metros e no inverno, plantas não vão. Então, nós precisamos plantas de inverno para colocar lá. Então, é uma ervilha, é uma aveia branca, é um centeio, é algo nesse sentido. Então, cada lugar tem seu perfil, não adianta. Cara, eu acho que é fantástico isso aí, porque quando a gente... Eu gosto muito de estratégia, cara. Eu jogo xadrez, jogo poker. Eu acho que tudo se resume à estratégia. Sim. Acho que é entender o perfil, qual que é o perfil de solo nessa área e a partir desse perfil de solo eu vou usar essa estratégia específica para colher esse resultado. Talvez o que falta hoje, vocês vão conseguir complementar bastante, isso é informação. Acho que é fazer o rapaz lá da fazenda, lá que tem 60 anos e que planta 50, entender e mostrar para ele, que é o que a gente acredita que a gente vem fazendo, que, cara, dá certo, funciona. A gente consegue resolver esse problema e fazer com que
não aconteça muitas coisas que eu e o Cristiano já viu já, a gente já rodou alguns dias juntos já, que é, cara, o cara colheu e plantou nada, tá aquela terra seca. Que lá o Cristiano chora quando ele vê aquilo. Cobertura de buva, né? Eu acho assim, se você for analisar, o que a gente precisa ter é humildade. Acho que Sim. ser humano, a gente tem que ser muito mais humilde, muito mais compassivo, sabe? De buscar aprender. A gente tem aquele velho ditado, né? O orgulho precede a ruína, né? Então, assim, a gente tem que ser bem humilde e entender que a gente não sabe tudo, né? E tem que ter a agricultura, ela passa por uns momentos difíceis, né? Porque muitas pessoas ainda tá na indústria, vamos fazer a agricultura industrial, né? De grande escala, de plantio rápido, colheita rápida, vamos fazer uma planta de cobertura. Não vamos fazer não, vamos fazer um sorgo. O sorgo está dando rentabilidade. Cara, perfeito, eu nunca questionei, eu acredito que isso é o caminho, acho que as pessoas estão tendo sucesso dessa forma, que continuem tendo sucesso, mas uma hora o solo cansa. E aí a gente tem que saber o motivo por que cansou, o porquê, como é que a gente tem que resolver esse problema, e aí a gente tem que começar a olhar para a natureza. E aí a gente vê que realmente a natureza está fazendo um esforço dela para poder voltar ao que ela era. E a gente não quer que o produtor plante uma mata nativa e espere 200 anos para abrir ela de novo, não é isso. A gente está falando de plantas de cobertura estratégica com raízes diferentes, exudados de radicular diferente, né, concentrações de carbono diferentes em cada tipo de planta, para poder voltar esse sistema. Então, a gente precisa ter humildade, né, de poder aprender com a natureza, de poder falar, para um pouco, vamos pensar, vamos repensar, o que a gente está fazendo de errado? Não, a gente sempre fez e deu certo. Então, beleza, então continue. Mas e aquela área? Não, aquela área ela realmente não produz bem. Então, vamos fazer nela. Vamos parar ela um pouco, vamos fazer nela. Vamos dar um braço a torcer, vamos fazer nessa daí. Entendeu? Eu falo muito pro Jay sobre isso. A gente não está aqui para vender a empresa em si, um produto da empresa. A gente está para vender o manejo, o conceito. Né? Tem outras empresas que pode fazer da melhor forma possível? Não sei, pode ser que tenha. Né? E se tiver, faça com elas, mas mude a cabeça, pare um pouco e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. A BS Biosolos é uma empresa que está focada nisso. Eu acredito que se as empresas focarem nisso, em ajudar o produtor e ter a humildade de saber que a gente precisa aprender muito mais do que ensinar, né? A gente acha que caminha para um lugar melhor. Eu acho que eu posso complementar bastante isso que o Cristiano falou, cara, que eu tenho uma ideia, e eu falo isso aí porque eu tô com a camisa da Biosolos, porque eu trabalho, eu tenho uma empresa de marketing, eu trabalho junto com vocês, né? E assim, eu entendo muito isso aí. O brasileiro, ele tem esse conceito de que se uma empresa ela ganha dinheiro, ela tá fazendo alguma coisa errada. Se você ganha dinheiro, você tá fazendo algo errado. Não, cara, não é, cara. Porque assim, olha o grande problema que vocês estão solucionando, né? Acho que quando o pessoal entende esse conceito, né, de caralho, a gente tá solucionando um puta problema que vai estourar. Essa bomba vai estourar. A gente até postou recentemente uma brincadeira, né? O seu solo e o Cristiano falou, pô, uma imagem do deserto que a tendência é virar o deserto. Porque realmente é um puta problema, é um problema gigantesco. Então, assim, vocês estão resolvendo esse problema. Quem ganha com isso? Todo mundo. Então, quando a gente entende, e até relação, eu estudei isso em biologia na escola, não era muito fã de estudar na escola não, mas eu estudei, que eram as relações biológicas, né? Relação mais é uma relação positiva. Então, por exemplo, a empresa está vendendo, está ganhando dinheiro, estão fazendo isso para ganhar dinheiro. Sim, mas o cara está sendo ajudado, né? O cara está conseguindo ter um resultado que amanhã vai ser um resultado positivo para ele, ou talvez até instantâneo. Você mesmo falou que tem casos que pode ser que na mesma plantou agora a safrinha, já na safra já está colhendo. Então, acho que essa mudança de mentalidade no mercado de vocês, principalmente, né, da Biosolos, acho que vai ser o que vai ser a mudança de chave, né, para a gente ter mais, não só mais clientes, mas ter mais produtividade, né? Que a ideia é essa, ter mais produtividade, ter mais lucro, né? É o que eu falei no início, nenhum negócio não sobrevive se não for sustentável. Não tem negócio se não for sustentável. Qualquer tipo de situação, um relacionamento, uma amizade, uma empresa ou a agricultura, nada se ela não for sustentável. Mas o objetivo da BS não é contar que eu sou um vendedor, que o Cristiano é um vendedor, que nossos representantes
são vendedores. Não. Nós temos um conceito, se acreditou na gente, vamos fazer organicamente. A consequência da sustentabilidade é essa. Então, eu não acredito que eu te oferecer uma coisa, eu vou conquistar sua confiança. Então, eu acho que uma venda construtiva, uma venda de manejo, é o que a gente bate, a gente prega, a gente treina a nossa equipe para que seja isso. Não se preocupe com a venda. Venda o seu conceito, o seu propósito. A venda vai vir com a consequência. O comercial vem com a consequência. Orgânico. Apenas isso que é a mensagem da BS Biosolos hoje. Sim. Top. E assim, ó, já caminhando pro fim, eu tava olhando o relógio aqui, se deixa nós fica falando o dia inteiro, né? Não, coisa boa a gente fala o dia inteiro, né? Claro. E vamos fazer o seguinte, eu gosto de fazer essa brincadeira, que essa é uma brincadeira que estimula, assim, a criatividade e estimula o que, de fato, a pessoa gostaria de falar, né? Cristiano, imagina que você pudesse mandar uma mensagem hoje, todos os produtores na roça, tem internet, hoje tudo. Suponhamos que você pode mandar uma mensagem ali no WhatsApp que vai chegar... Chegou no número de todo mundo, uma mensagem não só da BS Biosolos em si, porque eu acho que o que o Cristiano fala, o que o Jason fala, vestindo, até o que o André fala, que eu tô vestindo essa camisa aqui, eu acho que reflete a empresa. Então, até por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Então, a mensagem sua que o Jason vai falar, ele até já falou, mas ele vai falar depois a dele. Se você pudesse mandar essa mensagem lá no WhatsApp de cada um e chegasse lá uma mensagem sua, como experiente no mercado ali, para essa pessoa, o que você mandaria nessa mensagem? Olha, André, assim, mandar a mensagem para o produtor basicamente é repensar. Acho que a gente tem que ter o caminho de repensar as coisas que a gente vem fazendo, olhar mais para as coisas que Deus nos colocou na frente, né? A gente pensar mais, porque a agricultura é uma coisa abençoada, né? A gente alimenta centenas e centenas de pessoas, né? Milhares, né? Vamos falar assim, de pessoas. Cada um produtor desse aí está fazendo o seu melhor. A gente sabe disso. Está ali na lida. Não é fácil ficar no sol, tomando chuva, né? Vendo uma praga que está ali dando trabalho, vendo uma colheita que vai colher, não está colhendo a quantidade ideal. E perseverança, né? A gente tem que perseverar e saber que a gente pode fazer diferença, mas a gente tem que repensar tudo que a gente vem fazendo. Não é para parar de usar nada, na verdade, pelo contrário, repensa. Né? Tá dando um problema, vamos repensar, vamos confiar nas pessoas que estão ali, que estão estudando. Tem mestres, tem pessoas, produtores fantásticos no Brasil aí, tem mestres que estão há muitos anos estudando, que a gente tem que parar para ouvir um pouco eles falar com a gente, buscar pessoas que têm a capacidade de nos ensinar e aprender com eles e repensar mesmo, repensar e ter vamos falar assim, produtor é um cara que nunca perde esperança. Né? Eu trabalho com produtor e todo ano vai ser melhor, todo ano vai ser melhor, todo ano vai ser melhor. E eu acredito muito nisso, todo ano vai ser melhor. Só que a gente tem que parar uma hora e repensar no que a gente vem fazendo, nos trabalhos que a gente tem que fazer e que eles possam, né, cada dia mais confiar nas pessoas que estão fazendo esse trabalho. A BS Biosolos é uma empresa, né, como qualquer outra empresa que tem no mercado, mas com um conceito diferente. E qual que é o conceito diferente nosso? Eu quero ajudar. Se eu não estiver ajudando, eu acho que a empresa não tem base para ser empresa, acho que não deveria nem existir. Então, o foco da empresa realmente é ajudar, por isso que a gente fala que é de produtor para produtor, e quero que todas as pessoas que estão ouvindo, né, que os produtores que possam ouvir, que as empresas que estão ali que possam ajudar ele, né, além do relacionamento, da venda, né, que é igual o Jason falou, tem que ter sustentabilidade, a empresa não vive sem recurso, não tem como viver, né? A gente precisa de recursos, mas precisa também ajudar os produtores. É um momento crítico, né, na nossa agricultura, a gente vê safras não tão boas e safrinhas piores, né, tirando a rentabilidade do produtor e parar para repensar, ver o que a gente fez de errado para poder retomar as produtividades, seria isso. Perfeito, agora eu vou te dar a difícil tarefa de falar depois. Ele não deixou falar? Agora... Eliminou todas as minhas chances. Agora a sua difícil tarefa, você vai falar depois do Cristiano. Depois do Cristiano é complicado, né? Difícil e fácil, porque você vai falar de coisas que ele já falou, mas você vai pegar uma base. Agora não, mas assim, nós somos muito linkados e falamos a mesma língua o tempo todo.
O recado que eu tenho é para os meus parceiros comerciais que confiou na gente. Nesses 15 anos aí, alguns vieram com a gente. Os que a gente conquistou novamente, eu tenho compromisso, fizemos alguns compromissos. Estou aproveitando as falas deles e estou complementando o que eu queria falar aqui também. Que esses parceiros não estão sozinhos. Sim. Estamos juntos até o final. Que esse final seja o mais longevo possível. Que não tem um final. Um final vai ter. A única certeza que a gente tem é que vai ter o final, infelizmente. Mas, assim, que nossos parceiros confiem na gente. Não tem forçação de barra. A gente deixa nossos clientes totalmente à vontade e que acredite no manejo. Eu vou repetir essa palavra mais uma vez. Acredito nos nossos representantes. São bem treinados, são bem capacitados. Estamos prontos para resolver o pior problema que tiver em cada área de seus clientes ou dos produtores diretos. Essa é a minha mensagem final. Perfeito. Acho que a gente falou bastante e teria muita coisa pra gente falar também. Sim, e quem sabe, eu até falo ali pra câmera principal, quem sabe isso não se torne um podcast, né? Um podcast de fato, BS Cast, que eu acho que vai ajudar. O nome pegou, você gosta disso, né? Você gosta disso, né? O nome pegou, então assim, quem sabe não vira o BS Cast e isso, a gente traga, sei lá, um Delavec, traga grandes nomes aqui pra pegar o conceito da empresa de fato, que é ajudar, e não só ajudar com o produto, mas com informação. Acho que a facilidade de informação, acesso à informação que a gente tem hoje, se a gente usar isso para algo bom, cara, a gente consegue atingir muitos grandes frutos, né? A gente tem brincadeira que a turma faz, que vira informação que é bom. Por exemplo, o pessoal lá dos Primo Agro lá, quem sabe eles não vêm aqui um dia conversar, que são agrônomos, né? Então, assim, é uma brincadeira que eles fazem, mas que traz e que leva informação para muitas pessoas. Muitas informações. Agora, imagina se a gente cria algo que leva de fato informação, e que não estou falando que a deles é ruim, estou falando que é um outro formato. A ideia é ajudar. Eu acho que esse conceito de ajudar ele é muito, muito importante para tudo, cara. Vamos usar uma frase do Delavec. Invista no solo que ele devolve. Vou inclusive colocar essa frase. Eu gostei demais quando a gente pegou o material que ele mandou. Mas é isso, cara. Inclusive agora em setembro a gente vai ter. E quem não segue a BS Biosolos, é só colocar lá BS Biosolos com 2 L's no Instagram. Agora em setembro a gente vai estar no 8º encontro de difusores do Planalto Central, com um evento dentro desse evento, que é o Solo em Foco com o Delavec, que vai estar durante esses 3 dias de evento, 18, 19, 20, 17... 10, 11, 12 de setembro. 10, 11, 12 de setembro. E vai ter em várias cidades. Lá no Instagram tem todas as informações também. E toda a nossa equipe comercial vai estar lá, toda a nossa equipe técnica, a diretoria vai estar todos presentes e vai ser um prazer receber todo mundo lá. É isso, eu quero agradecer vocês por esse bate-papo, agradecer a todo mundo que acompanhou, que eu devo postar esse vídeo na íntegra no YouTube, e que isso vire um projeto, né? Que isso, que você ajude muitas pessoas e não só leve a BS Biosolos a um patamar maior ainda, mas que leve o solo de todo mundo a um novo patamar, porque eu acho que o resultado que a gente quer é esse mesmo, é deixar com que esse solo seja mais sustentável, para que amanhã a gente não tenha problemas de querer expandir mais horizontalmente. Aqui a gente vai ter que plantar terra, vou ter que pegar uma terra aqui e pôr ali para ter mais lugar para plantar. Com certeza, crescimento vertical, vamos lá. É isso, bora. Obrigado, gente. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês, é isso. Valeu. Valeu. Obrigado. Bora. Acabou. Agora ele corta lá. Rapaz. 1 hora e meia de próximo.